Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula a respeito de termoquímica. Hoje uma aula de definições básicas, portanto uma aula muito rápida, certo? E nós vamos falar de um assunto que envolve queima em reações químicas, reações de queima, processos, por exemplo, de carbonização, processos de combustão, reações que liberam calor, como uma reação de química que ocorre dentro de uma pilha, reações quando você está cozinhando, a caramelização do açúcar. Então a gente vai associar o calor das reações químicas, né? Reações que podem liberar, podem absorver calor. Muito bem. Então, para associar esse calor, né? Esse calor está associado fundamentalmente ao que a gente chama de entalpia, ou variação de entalpia de uma reação química. O ΔH de uma reação química, como você vê aqui, certo? Que a gente indica que é uma grandeza que não depende do caminho que a reação toma, mas sim somente do estado final e do estado inicial, ou seja, da entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. A gente vai ter que definir bem na próxima aula como é que a gente pega, como é que a gente calcula esses valores, de onde a gente extrai esses valores, mas enfim, ela não vai depender de como você chegou nos produtos, mas simplesmente do estado final e do estado inicial. E o ΔH está associado ao calor, principalmente quando a gente está a pressão fixa, pressão, por exemplo, de 1 atm, como eu estou mostrando aqui, e quando a reação não vai executar trabalho, né? Aí sim eu posso falar de ΔH igual ao calor, ok? Muito bem. Então você tem dois processos associados a reações, processos endotérmicos e processos exotérmicos. Os processos endotérmicos são processos de absorção de calor. Então você tem os reagentes, eles absorvem uma certa quantidade de calor e formam-se os produtos. Então, no diagrama aqui de entalpia, nós temos reagentes, né, que vão absorver uma certa quantidade de energia, né, e vão formar os produtos. Portanto, a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Portanto, processos endotérmicos, lembre-se, o ΔH é maior que zero, certo? E aqui um exemplo, se você quiser decompor 2 mols de amônia, né, você vai precisar absorver 92,2 kJ para produzir o nitrogênio e 3 mols de hidrogênio. Por outro lado, você tem processos em que reagentes vão reagir lá, vão formar produtos e vão liberar energia, vão liberar calor. São processos exotérmicos. Então, os reagentes estão em um patamar de energia superior, de entalpia superior que os produtos, né? Então, o que acontece? Os produtos têm uma entalpia menor que os reagentes, porque perdeu-se energia para fora, para o ambiente, né? E, portanto, a hora que você calcula o ΔH, a entalpia dos produtos é menor que a dos reagentes, vai dar um ΔH, lembre-se, negativo, ΔH menor que zero para processo exotérmico. Uma reação de combustão sempre é um processo exotérmico. Carbono grafite com oxigênio aqui, queimou, liberou 394 kJ para formar o CO2, a entalpia do produto abaixo da entalpia do reagente aqui, ok? Muito bem. Agora, processos físicos também respeitam isso, né? Essa ideia de endotermia e exotermia. Quanto mais desagregado vai ficando o sistema, mais desorganizado vai ficando o sistema, de sólido para líquido para gasoso, né? Nós temos processos que precisam absorver energia para você ir desagregando a matéria, e processos que são endotérmicos, como a fusão e a vaporização e a sublimação. Processos inversos, obviamente, vão precisar tirar a energia do sistema, o sistema ficar mais calmo, mais devagar, para poder se agregar, e aí você tem processo com liberação de energia, processos exotérmicos, como é o caso da condensação e da solidificação e também da ressublimação, ok? Mas como é que a gente mede ΔH de reação química? A gente usa o calorímetro, certo? O calorímetro é um dispositivo que tem aqui, ele é vedado, não vai trocar calor com o ambiente, certo? Tem um termômetro aqui, você coloca aqui o substrato onde vai ocorrer a reação química, né? Mas que tem contato, por exemplo, com um líquido que cerca o lugar onde a reação química vai acontecer, certo? O que acontece? A reação vai liberar ou absorver calor, ok? E esse calor que está associado ao ΔH da reação,
como é que a gente vai medir, como é que a gente vai estimar? A gente coloca uma certa quantidade, por exemplo, de água ao redor do lugar onde está ocorrendo a reação química, a gente sabe a quantidade de água que tem lá, a gente sabe o calor específico e mede o ΔT, a variação de temperatura pelo termômetro. Faz essa continha, a gente tem o calor associado à reação que ocorre lá dentro. Lembrando que uma caloria é aquela quantidade necessária para variar de 1 grau Celsius uma quantidade que você tem de 1 grama de água, ok? Então, isso é uma coisa importante. E, na verdade, é fundamental. Eu vou fazer um exercício, a gente vai fazer outro exercício que envolve esse conceito, né, no próximo vídeo, mas eu já vou resolver um exercício bem bacana aqui para vocês, que tem a ver com a seguinte coisa, né? Esse exercício aqui fala assim para a gente, ó, a decomposição térmica do carbonato de zinco em seus óxidos, certo? Tem uma entalpia positiva, isso aqui é fundamental, né? Entalpia positiva, 71,5 kJ por mol. A equação termoquímica que representa esse processo então é um processo de absorção de energia, é um processo endotérmico. Então ele não pode ter 75,5 ou 71,5 nos produtos, ele tem que estar com esse 71,5 nos reagentes aqui, certo? Muito bem. E aí, o que a gente tem aqui? É uma equação termoquímica, você tem o carbonato de zinco, que vai estar associado à liberação do óxido de zinco, certo? E mais o CO2 aqui. Muito parecido essa questão com a questão quando você faz a decomposição térmica do carbonato de cálcio, que você libera em CaO e CO2, certo? Então a alternativa aí. Eu volto na próxima videoaula sobre termoquímica, hein? Atento aí, não foge não, porque eu voltarei.